de Jericó para Jerusalém, Jesus se deteve numa aldeia próxima, de onde enviou 2 de seus discípulos para tomar emprestado uma jumenta de sua cria. Jesus montou um jumentinho coberto com as vestes dos discípulos e entrou na cidade. Uma grande multidão, reunida para a Páscoa, estendeu suas vestes e ramos de palmeiras na estrada para aclamar Jesus como rei. A Páscoa era uma ocasião especial de cada ano, em que os judeus se lembravam de como Deus os protegeu da morte e os libertou da escravidão de muitos anos antes lá no Egito. A multidão aclamou Jesus como filho de Davi, o rei prometido, e gritava: Hosana ao nosso rei. A palavra Hosana, significando salva-nos agora, era um termo de louvor e um pedido de salvação. Muitos pensavam que Jesus, como Messias, estava chegando para reclamar seu trono e salvá-los da opressão romana. Na manhã seguinte, Jesus entrou no templo, onde expulsou os que estavam comprando e vendendo ambiciosamente. E também curou muitos doentes. Os líderes religiosos, ofendidos por Jesus estar mostrando tanta autoridade no templo, ordenaram que ele acalmasse as crianças. Jesus recusou-se a fazer calar as crianças. Em vez disso, aceitou o louvor delas. Deus coloca o seu louvor até na boca dos mais pequeninos. As crianças pequenas gritavam louvores a Ele. O louvor delas era natural e justo. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos perguntaram onde Jesus queria que preparassem a Páscoa. E Jesus indica onde deveriam ir eles. E eles obedeceram e prepararam a Páscoa. Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo. O diabo já havia incentivado Judas a traí-lo. Amarrando uma toalha na cintura e tendo preparado uma bacia com água, Jesus começou a lavar os pés dos discípulos. O impetuoso Pedro não quis que Jesus lavasse seus pés. Pedro ficou perturbado com a ideia de Jesus, seu Senhor, se rebaixar a servi-lo como um escravo qualquer. Jesus, porém, insistiu. Pedro pediu então a Jesus que lavasse não só os seus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus perguntou aos discípulos: compreendeis o que vos fiz? Jesus disse
disse aos discípulos que seguissem o seu exemplo, servindo uns aos outros de todo o coração e com humildade. Estando Jesus à mesa com os 12 discípulos, enquanto comiam, Jesus anuncia que um deles o trairá. Os discípulos ficaram tristes e perguntavam quem seria. Jesus disse que seria aquele a quem ele desse um pedaço de pão, e tendo molhado o pão, deu a Judas Iscariotes. Imediatamente, Satanás entrou nele e Jesus mandou que ele fizesse o que pretendia fazer logo. Enquanto comiam, Jesus tomou um pedaço de pão, o abençoou, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, fazei isso em memória de mim. A seguir, pegou o cálice, deu graças e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. E saíram cantando. Depois da festa da Páscoa, Jesus e os discípulos foram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse aos discípulos que eles iam afastar-se dele. Pedro protestou fortemente, dizendo que ele não o deixaria. Embora Jesus tivesse afirmado a Pedro que antes do galo cantar, ele o negaria 3 vezes, Pedro e os outros discípulos insistiram que não fariam isso. Jesus deixou 8 de seus discípulos perto da entrada do jardim, mas levou com ele Pedro, Tiago e João. Dando instruções aos discípulos para vigiarem, ficarem alertas e orarem, Jesus começou a suplicar ao Pai para que não tivesse de morrer daquele modo terrível. Ele sentia o peso do pecado do mundo. Voltando, encontrando os discípulos dormindo, Jesus os advertiu para vigiarem e orarem. O Senhor orou uma segunda vez, pedindo que a vontade de Deus fosse cumprida. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas contudo seja a tua vontade. Jesus, numa agonia profunda, transpirava gotas de sangue. E volta, e seus discípulos são encontrados novamente adormecidos. Jesus volta e ora pela 3ª vez. Jesus orou 3 vezes pedindo forças para fazer a vontade de Deus. 3 vezes encontrou os discípulos dormindo. Jesus disse aos discípulos que aquele que havia de lhe trair estava chegando. Eis, é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos.
acompanhado de soldados romanos armados, Judas ajudou os inimigos de Jesus a prender, ao identificar o Senhor como um deles. Como Jesus se submeteu de boa vontade aos soldados, na tentativa de defender Jesus, Pedro cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Mas Jesus a restaurou e censurou a Pedro que guardasse a espada, pois o seu reino era de paz e não era de guerra. A profecia estava sendo cumprida com a prisão de Jesus. Os soldados prenderam Jesus e o levaram a Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, para interrogatório e julgamento. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus de longe. Sendo esse conhecido do sumo sacerdote, esse entrou para o pátio e Pedro ficou do lado de fora. O outro discípulo pediu autorização para que Pedro pudesse entrar e o levou para dentro. A criada pergunta se Pedro conhece Jesus e ele nega: não o conheço. Os servos e os guardas acenderam uma fogueira e Pedro se juntou a eles. Um deles perguntou se Pedro era um dos discípulos e ele negou novamente: não sou eu discípulo dele. Um dos servos perguntou se não era ele que estava no jardim e Pedro nega Jesus pela terceira vez: não estava no jardim. No mesmo instante cantou o galo e Pedro se lembrou do que Jesus tinha falado. Depois que falsas testemunhas acusaram Jesus, Caifás reprovou sua afirmação de ser filho de Deus e permitiu que os guardas da corte o vendassem, açoitassem e cuspissem nele. Os soldados levaram então Jesus a Pôncio Pilatos, que perguntou se ele era rei. Jesus respondeu que era, mas não desse mundo. Embora o governador Pilatos não tivesse encontrado qualquer falta em Jesus, ele o enviou a Herodes, outra autoridade da época, que zombou e ridicularizou Jesus e depois o devolveu ao tribunal de Pilatos. Na ocasião da Páscoa, era de costume libertarem um bandido ou malfeitor que estivesse preso. Quando o governador Pilatos perguntou aos judeus se deveria libertar Jesus ou Barrabás, um conhecido rebelde e assassino, eles gritaram pela liberdade de Barrabás e pela crucificação de Jesus Cristo. Solte Barrabás! Solte Barrabás! Solte Barrabás! Solte Barrabás! Crucifica Jesus! Crucifica Jesus! Crucifica Jesus! Para satisfazer a vontade dos judeus, Pilatos mandou açoitar Jesus. Um manto de púrpura foi colocado sobre os seus ombros. Sobre os seus ombros e uma coroa de espinhos na sua cabeça. Mas mesmo assim, os judeus exigiram sua morte. Ele foi açoitado com um chicote feito de tiras de couro e pedaços de ossos, o manto de púrpura sugerindo realeza e a coroa de espinhos foram usados para zombar da declaração da sua soberania. Jesus é levado ao Gólgota.
Jesus é levado ao Gólgota, Monte das Caveiras. Essa é a via dolorosa. Pelo caminho Jesus é escarnecido, é humilhado, a multidão zomba, cospe em Jesus, suas forças já tinham terminado. Ele vai ao chão e é chicoteado, e fazem com que um judeu pelo caminho Jesus é escarnecido, é humilhado, a multidão cospe em Jesus, suas forças já tinham terminado. Ele vai ao chão e é chicoteado, e fazem com que um judeu, Simão Cirineu, ajude-o a carregar a cruz. Ao chegar no momento da crucificação, Jesus é deitado sobre a cruz, posta ao chão. Suas mãos são perfuradas com os cravos. Seus pés da mesma forma são perfurados. Pronto, já está preso na cruz. Junto com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Um deles se dirige a Jesus e diz: se tu és Deus, salva-te a ti e a nós também. O outro, porém, o repreende e diz: nós merecemos estar aqui. Mas ele não, pois não cometeu crime algum. Dirigindo-se a Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz ainda: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus olha para baixo e vê os soldados que o haviam crucificado jogando sorte com o seu manto e diz: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Diz: tenho sede. E vieram com uma esponja embebida com vinho e mirra, espetada em uma lança, uma bebida para tirar a dor, um anestésico. Ele a recusou, pois tinha que receber o meu pecado, a minha dor, a nossa dor lá naquela cruz, a dor da humanidade. No momento de profunda angústia, reúne as suas últimas forças e grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Está tudo consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Expira e morre. Um soldado, para verificar se ele estava vivo ainda, pega o seu lado dele com uma lança, e sai água e sangue. Houve trevas, terremoto. O véu havia se rasgado de alto a baixo. Seu corpo é retirado da cruz e ele é levado ao sepulcro de José de Arimateia. Na manhã de domingo, depois da morte e sepultamento de Jesus, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé chegaram ao túmulo dele, levando ervas e óleos perfumados para derramar sobre o seu corpo, para embalsamá-lo. Houve um grande terremoto e um anjo removeu a pedra e sentou sobre ela. Os guardas ficaram caídos. O anjo disse às mulheres: para não
não ficarem com medo, porque Jesus havia ressuscitado. E as mandou ir avisar os discípulos. Elas saíram apressadas, atemorizadas. Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas se prostraram e adoraram. E Jesus ordenou que elas fossem avisar os que estavam caminhando da Galileia que Jesus vive, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Ele vive, diziam ela a todos os outros: Jesus vive, Ele vive, Jesus está vivo, Ele